Olá pessoal, neste nosso segundo tutorial nós vamos criar uma planilha para calcular o índice de massa corporal de um grupo de pessoas. Muito bem, esse índice de massa corporal ele é definido pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como sendo o número obtido pelo peso da pessoa em quilogramas dividido pelo quadrado da sua altura em metros. Então vamos inicialmente criar as nossas colunas colocando alguns textos indicando que tipo de informações nós vamos colocar. Como por exemplo aqui, nessa coluna vamos colocar o nome, nesta outra coluna o peso de uma pessoa em quilogramas, na coluna D a sua altura em metros. Muito bem. Na coluna E será exibido o valor resultante do cálculo do IMC, e na coluna F nós vamos exibir um pequeno diagnóstico em função do valor desse IMC, né? Vamos aproveitar, selecionar esses textos e aplicar de uma vez só um negrito, e como fizemos na aula passada, vamos aumentar a largura de algumas colunas para facilitar a visualização desses dados. Então cada um pode aumentar as colunas como quiser, né? Muito bem, vamos então entrar com os dados de uma pessoa chamada João Ricardo. Vamos admitir que o seu peso seja de 110 kg, que a sua altura seja de 1,80 m, ou seja, 1,8 metros, né? Então, esses foram os dados de entrada. O MC, como já foi dito, vai ser calculado a partir desses valores do peso que está na célula C4 e da altura que está na célula D4. Então, eu tenho que iniciar digitando o sinal de igual, já que eu vou colocar uma fórmula de cálculo. Inicialmente, entramos com o valor de C4, que é o valor do peso, que está na célula C4, dividido pelo quadrado da altura, que está na célula D4. Então, coloco o D4, um circunflexo e o 2. Explicando aí que o sinal de potenciação, da operação de potenciação em matemática, é representado no Excel pelo acento circunflexo. Então, desta forma, eu coloquei lá que o IMC será igual ao peso dividido pelo quadrado da altura. Se eu selecionar a tecla Enter, verifico então que está ali calculado o valor de 33,95 para o IMC. Muito bem. Depois a gente vai formatar essas células, né, de maneira a ter uma visualização mais agradável. Para o diagnóstico, nós vamos usar uma função que permite fazer um teste lógico no Excel. Um teste que, a partir de um valor, de um resultado, vai permitir que eu tome uma ou outra ação. Como se fosse uma bifurcação. Eu tenho, a partir de uma decisão, dois caminhos a tomar, né? Então, nesse caso, nós vamos usar o critério da Organização Mundial de Saúde, que pessoas com IMC acima de 25 estão acima do peso. E se não estiverem, né, tiver menor que 25, o peso está ok. Na realidade, esse critério é mais detalhado, mas nesse tutorial nós vamos utilizar apenas o critério peso inferior a, IMC inferior a 25, peso ok, e IMC maior ou igual a 25, acima do peso. Então, para usar essa função C, eu seleciono a célula F4, onde vai ser exibido o resultado desse teste. Venho aqui no botão inserir função, que é este botão que tem um F e um X, né? Seleciono esse botão e venho procurar aqui nesta relação que está em ordem alfabética, para facilitar justamente a busca, né? Ou eu posso digitar lá em cima uma breve descrição, mas eu vou procurar diretamente onde está a minha função C, que é a função de teste lógico. Então, achei aqui a minha função C, seleciono o botão OK
ele exibe uma nova caixa de diálogo, onde ele pede os argumentos. Argumentos são dados de entrada da função, né? Primeira coisa é o teste lógico, aquilo que eu vou testar para saber se é verdadeiro ou falso. Então, nesse caso, o que eu vou testar é o valor do IMC, que está na minha célula E4. Se o IMC for maior ou igual a 25, a pessoa está acima do peso. Então, o meu teste é esse, verificar se o valor exibido na célula E4 é maior ou igual a 25. Então, eu chego lá e digito E4 maior ou igual a 25. Então, aí está estabelecido o meu teste lógico. Em seguida, eu tenho que digitar um valor ou uma expressão que será exibida caso o teste seja verdadeiro. Então, caso o teste seja verdadeiro, eu vou pedir que ele exiba uma mensagem que é acima do peso, indicando que a pessoa está com o IMC elevado. Muito bem. E se o teste der falso, eu vou informar que ela está com peso ok. Então, repetindo, né, eu faço um teste. Esse teste pode resultar verdadeiro ou falso, né? Se for verdadeiro, exibe uma mensagem, ou poderia ser um valor. Se for falso, exibe outra mensagem, ou poderia ser um outro valor. Nesse caso, eu optei por exibir textos. Seleciono a opção OK e verificamos ali que justamente pelo fato do IMC ter dado maior que 25, 33,95, ele exibiu no diagnóstico texto acima do peso. Agora vamos imaginar agora uma outra pessoa, que seja Mariana da Silva, que ela tenha um peso igual a 55 quilos, a metade do João Ricardo, né? E que a sua altura seja de 1,65 m. Então, digitamos a informação, né? Para que a gente possa ter o resultado do IMC ou do diagnóstico, a gente deve selecionar, por exemplo, o IMC, colocar o cursor na extremidade inferior direita até que ele se torne uma cruz, né? E puxar para baixo essa célula, né? Ou seja, arrastar a célula. Então, arrastando a célula, ele vai fazer uma cópia daquela fórmula. Claro que ao copiar a fórmula para algumas células onde não tem dados, ele pode dar uma mensagem de erro, como vai acontecer agora. Ó. Olha lá. Então, a gente verifica que a Mariana da Silva deu um IMC de 20,20, né? E nesses três finais aqui, deu uma mensagem de divisão por zero, justamente porque não está preenchido o valor da altura. Então, ele está dando uma divisão por zero, um erro, né, matemático. Também vamos chegar aqui, então, e puxar, arrastar a célula do diagnóstico, com sua mesma fórmula de teste. Então, reparem que no caso da Mariana, deu um peso ok. Então, vamos completar agora essa planilha com mais algumas informações, né? Por exemplo, com Marcos André. Marcos André, se ele tiver um peso de 65 e uma altura de 1,7, reparem que já foi calculado automaticamente, também está com peso ok. Se eu colocar agora, por exemplo, Fernanda Meirelles, com um peso de 70 e uma altura de 1,55 m, com certeza vai dar um IMC alto, né? Olha lá, deu um IMC de 29 acima do peso. Por último, vamos colocar aí um Mário Andrade, apenas para exemplificar, né? Admitindo que ele tem um peso de 68 quilos e uma altura que eu vou colocar de 1,60 m, 1,6, também deu acima do peso, embora por muito pouquinho, que ele ficou com 26,56, né? Então, desta maneira, nós conseguimos fazer uma relação de pessoas. Então, se eu alterar o peso de qualquer uma delas, ou a altura, o IMC é calculado automaticamente,
o diagnóstico também é atualizado. Vamos imaginar que no caso do Mário Andrade eu tenha entrado errado. Ele não tem 1,6, ele tem 1,80 m. Aí repara que o IMC foi alterado para 20 e o diagnóstico já apareceu como sendo peso ok, né? Vamos então agora formatar essas células de uma maneira mais agradável. Eu seleciono toda essa faixa de células aqui, né? Vou com o botão direito do mouse, seleciono formatar células, a opção número com 2 casas decimais, seleciono o botão OK e passo a ter uma visualização um pouco melhor, né? Com isso, a gente ficou com uma planilha então capaz de calcular o índice de massa corporal de várias pessoas. Se a gente quisesse, além disso, calcular quantas pessoas estão acima do peso, né? A gente pode usar uma outra função que é a conte-C. Por exemplo, eu posso então colocar aqui na minha célula C11, né? Então, vou botar aqui que seria a quantidade de obesos. 2 pontos, né? E um valor a ser exibido aqui na célula D11, né? Tá? Então, vou usar outra função, que é contar quantas pessoas tem o IMC acima de 25, ou seja, contar a partir de um teste condicional. Então, seleciono de novo o botão inserir função, vou procurar a função conte-C, que aqui está. De novo, selecione o botão OK. Ele pede o intervalo de células onde eu vou fazer a análise. Então eu posso, por exemplo, ao clicar nessa setinha aqui, nesse botão à direita, vir para a planilha e selecionar o meu intervalo de células, que vai de E4 até E8, né? E o critério é que seja maior ou igual a 25 o valor que está sendo exibido ali, ou seja, ele vai contar quantas estão com valor maior ou igual a 25. Selecionado o botão OK, a gente verifica que eu tenho exatamente 2 pessoas acima do peso, que é o João Ricardo e a Fernanda Meireles, né? Então, com isso, nós finalizamos esse segundo tutorial, em que a gente aprendeu a usar 2 funções do Excel, a função C, que faz um teste lógico, e a conte-C, que faz uma contagem de células que tendem a atender um determinado critério, ok? Então, finalizando aqui o nosso segundo tutorial, depois eu farei uma complementação dele, detalhando ainda mais essa questão do teste com a função C, ok? Muito obrigado e até o próximo tutorial.